Queridos amigos, queridos irmãos, que possamos abrir os nossos corações para que Jesus possa nos trazer a sua paz. Nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre uma afirmativa de Allan Kardec no livro dos Médiuns. Quando a gente toma o livro dos Médiuns e abre no capítulo 14 dos Médiuns, nós vamos ver uma informação que Allan Kardec nos traz que é muito interessante. Começa dizendo o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, Allan Kardec está dizendo aqui que todos somos médiums. Como é que a gente pode entender isso se a gente não percebe, muitas vezes, a influência do mundo espiritual em nossas vidas? Ele continua: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ótimo. Essas informações já são suficientes para nós. Ele continua, eu sugiro a todos vocês que tomem do livro dos Médiuns depois e leiam o resto do capítulo. Mas vamos tomar essa primeira introdução para que nós possamos conversar. Segundo, então, fala Allan Kardec, todos somos médiuns. É curioso isso, porque ele afirma isso. Será que isso é realmente uma verdade espiritual? E a gente vai ver que sim. Então, para a gente entender isso, primeiro, vamos entender como é que nós percebemos as coisas na nossa vida cotidiana. Então, o ser humano é conhecido por ter 5 sentidos materiais. A gente, então, poderia pensar que a mediunidade é um 6º sentido. A gente vai ver que, de certa maneira, é isso mesmo. Mas vamos falar primeiro sobre os 5 sentidos para que a gente possa compreender qual é a nossa relação com as coisas à nossa volta. Como é que nós temos a capacidade perceptiva? Então, nós temos 5 sentidos. O sentido primordial, que a gente começa a desenvolver como princípio inteligente na vida celular, é o tato. A percepção das coisas que tocam, que encostam ou que vêm de fora do mundo ambiente para nós. Então, o que é o tato? Curiosamente, esse sentido é um sentido que está não localizado em nenhum órgão, senão na pele inteira, portanto, no nosso corpo. O tato é um sentido corporal. E ele se manifesta de 2 maneiras. A primeira maneira é o contato físico. Se alguém nos toca em qualquer parte do nosso corpo, a gente sente. Se eu pegar uma agulha e espetar lá na ponta do dedão do pé, eu sinto. Se eu puxar um fio de cabelo da minha cabeça, quando eu tinha, eu sinto, não é? Então, o nosso tato está no corpo físico. Como é que funciona isso? É curioso a gente entender esse mecanismo. Na verdade,
quando a gente encosta em qualquer parte do nosso corpo, nós estamos medindo a força de repulsão eletrônica de uma parte do nosso corpo sobre a outra. O nosso tecido é feito de moléculas, né? Nossa superfície das células do nosso corpo é feito de uma estrutura molecular. E as moléculas são feitas de átomos. E os átomos são constituídos de um núcleo, que tem prótons e nêutrons, e uma esfera eletrônica à volta. E a gente sabe do eletromagnetismo que forças de sinais iguais se repelem. Então, quando eu encosto um dedo no outro, os elétrons da camada externa das moléculas, não é, vão se aproximando das moléculas do outro dedo, de tal maneira que quando fica muito próximo, a repulsão eletrônica nos dá a sensação de toque. Olha que bonitinho, a gente nunca pensou assim, não é? Mas é assim que funciona. A rigor, a gente não encosta um dedo no outro, porque a repulsão eletrônica, quanto mais próximo fica, mais intensa ela é. Chega num ponto que ela repele fortemente e a gente sente. Por quê? Porque a gente tem sistema nervoso periférico, que essa deformação da molécula, por causa do aparente toque, cria uma corrente elétrica nervosa e leva essa informação no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, com a consciência, interpreta aquilo como um toque, como uma encostar. Então, isso é o tato. O ser humano, pensando do ponto de vista materialista, ele admite a consciência. Todos os materialistas sabem que nós temos consciência. Não sabe o que é, mas a gente sabe que tem consciência. Nós, os espíritas, sabemos que é o espírito que interpreta. Mas vamos falar usando a linguagem material, porque eu quero que isso fique claro para vocês. Porque quando eu for falar das coisas espirituais, eu quero que vocês entendam a diferença. Tá certo? Então, essa sensação é levada por um sistema nervoso central através de uma corrente nervosa, é uma corrente elétrica de íons que a gente tem no corpo físico. Leva essa informação para o sistema nervoso central e a consciência interpreta isso como um toque. A segunda maneira da gente perceber o tato é pela radiação elétrica, radiação eletromagnética do calor que a gente sente. A gente pode estar de olho fechado lá fora. Se tiver sol, a gente sabe que o sol está de fora. A gente sente um calor do sol. O sol irradia radiação eletromagnética em vários comprimentos de onda. E a faixa de comprimento de onda que cai no infravermelho é que nos dá a sensação de calor. Por quê? Porque as moléculas da superfície do nosso corpo absorvem essa energia, se agita, aumenta o movimento cinético das moléculas da superfície do nosso corpo, e isso nos dá a sensação de calor, porque impressiona o sistema nervoso periférico, que leva essa informação para o cérebro, e a gente interpreta assim com a consciência: está quente, o sol está muito quente. Quando está frio, acontece uma coisa diferente, porque o nosso corpo está mais quente do que o ambiente, então nós irradiamos energia calorífica, que é radiação infravermelho das vibrações das nossas moléculas superficiais, que perde energia para o meio ambiente. A gente está sempre trocando energia com o meio ambiente e com o corpo. Então, quando o fluxo de calor, de energia da radiação eletromagnética de infravermelho do nosso corpo é maior do que vem de fora, a gente sente frio. Quem está perdendo energia.
Quando é de fora para dentro, a gente aquece, então a gente recebe calor. Então, o tato funciona com o toque e com a percepção da radiação eletromagnética infravermelho que carrega a energia que dá a sensação de calor. Tá ok? Então, esse é o tato. E é o corpo inteiro. Eu gosto de começar essa informação pelo tato, porque ele não tem uma localização. É diferente do segundo, não é? Sentido, que é o cheiro, não é? O odor, a capacidade que nós temos de células especializadas na mucosa do nosso nariz, que recebem moléculas que volatilizam do meio ambiente e entra na nossa narina, porque a gente respira, puxa isso para dentro, e a gente tem sensores que detectam essas moléculas e transforma isso num pulso elétrico e leva para o nosso cérebro e a gente interpreta como cheiro. Se for as moléculas que exalam de uma flor, a gente sente o perfume da flor. Mas se for as moléculas que exalam de um corpo em putrefação, a gente sente um cheiro desagradável, não é? Que a gente chama de fedor. Não é? Então, são moléculas diferentes, por isso que a gente tem interpretação de cheiro diferente. Então, vejam que esse sentido ainda é um sentido material, precisa de moléculas que vêm no nosso nariz e é recebida por sensores na mucosa do nosso nariz e faz uma mudança membrana das células do nosso nariz, que leva por isso mesmo uma corrente iônica para o cérebro, pelos nervos olfativos, e vai no sistema nervoso central e a consciência interpreta como um cheiro. Claro? Também a gustação, que é o terceiro sentido, funciona parecido. Quando a gente põe algum alimento na boca, esses alimentos, não é, são estruturas moleculares. As nossas papilas da nossa língua são especializadas em detectar alguns tipos de moléculas e nos leva com isso, faz uma modificação, né, das membranas dessas células das papilas, produz uma corrente iônica, leva essa corrente iônica para o cérebro, para o sistema nervoso central, e a gente interpreta como um sabor. Então, se a gente puser sal de cozinha na boca, a gente sente um sabor salgado. Se a gente puser um cloreto de magnésio na boca, a gente vai sentir um sabor de amargo. Não é? Se a gente puser uns cristais de açúcar na boca, a gente vai sentir um sabor de doce. E assim por diante. O sabor e o odor estão interrelacionados. A gente, por exemplo, quando faz um cafezinho, a gente sente o cheiro do café primeiro, não é? E o cheiro muitas vezes é melhor do que o sabor. Às vezes a gente vai tomar o café, o cheiro está bom, mas o café não está muito bom. Não é? Porque as papilas interpretam moléculas diferentes daquelas que chegam no nariz. Então esse é o terceiro sentido nosso, que é um sentido material. A gente precisa de um mecanismo material para impressionar a consciência, e a consciência interpreta. Ok? Quando a gente descobre que a consciência é um espírito, então é o espírito que interpreta. Tá ok? Isso é importante a gente guardar isso na nossa memória. Aí o quarto sentido é a audição. A gente ouve. Por que a gente ouve? Porque quando a gente fala ou quando alguma coisa produz um ruído, esse ruído faz o ar, a nossa atmosfera, o nosso ar, vibrar em ondas
não é? Que viajam, o ar fica assim, as moléculas empacotam e separam, empacotam e separam, empacotam e separam. Cria uma onda, não é? Que é uma onda longitudinal, porque ela vai na direção da propagação. Esse ar vibrando entra no nosso duto auditivo, a gente tem uma membranazinha chamada tímpano que vibra, feito a membrana de um tambor. Essa vibração impulsiona um sistema ósseo especial que a gente tem dentro do ouvido médio, vibra esses ossinhos, impressiona um nervo chamado acústico, e esse nervo leva uma corrente elétrica para o sistema nervoso central, e a gente, com a consciência, interpreta como um som. Se não tiver ar, a gente não ouve. Olha só como é importante. Se não tiver ar, a gente não ouve. Tá ok? É importante a gente saber isso. O som se propaga diferentemente do meio. No ar, ele vibra e se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo. Mas se for num trilho de ferro da rede ferroviária, quando a gente põe o ouvido lá, ele se propaga com a velocidade de 5.000 metros por segundo. É muito mais rápido no som. Na água é muito mais rápido. Os peixes ouvem, né? A velocidade do som na água é muito mais rápido do que no ar. E se a gente fizer o nosso ar ficar uma molécula fina, como por exemplo um gás de hélio ou de hidrogênio, os nossos sons ficam muito mais rápidos, a frequência é muito mais rápida de propagação e a gente ouve mais agudo. Então, a audição também é uma percepção dos nossos sentidos material, porque precisa do ar. Ok? Então, falta o último sentido, que é a visão. A visão é um pouco mais mágica, né? Mas é também muito interessante. A luz é uma radiação eletromagnética que cai numa faixa de frequência estreita. A radiação eletromagnética, não é, que carrega um campo eletromagnético que se propaga com a velocidade da luz, 300.000 quilômetros em cada segundo, essa é a velocidade da luz, não é? É muito rápido. A luz, então, quando sai de uma fonte e entra no nosso olho, atravessa, não é? Primeiro a pupilazinha nossa, atravessa o cristalino, que é uma lente que a gente tem no olho, que adapta para poder focar na retina, e lá no fundo do olho, que a gente tem uma camada de células especiais, não é? Que é chamada retina, células retinóides, elas são especializadas para absorver a energia da radiação eletromagnética, dependendo da frequência. Tem moléculas que absorvem o azul, tem moléculas que absorvem o vermelho, tem moléculas que absorvem o verde, assim por diante. Essas moléculas, quando absorvem a luz, elas têm uma estrutura que modifica um pouquinho. Quando elas modificam, a gente tem enzimas na membrana das células retinóides que identifica essa molécula, cria um pulso elétrico pelo sistema do nervo óptico, é levado ao sistema nervoso central e a consciência interpreta como uma imagem. Novamente, a interpretação é sempre da consciência, portanto, do espírito. Então, não é o corpo que sabe que é verde, amarelo, vermelho, porque isso é interpretação do espírito. Se a gente não tiver essas moléculas, tem algumas pessoas que têm defeitos visuais, não enxergam uma cor, por exemplo. Mas o espírito sabe que existem essas cores. A consciência espiritual interpreta todas as cores, mas nem sempre deteta. Por exemplo, um cego,
não é, que ficou cego no meio do caminho da vida dele, ele sabe todas as cores, todas as imagens que ele percebeu antes de ficar cego. Agora, como ele é cego, ele só imagina, porque ele faz uma associação de ideias, porque ele, espírito, ou ele, consciência, sabe que existe todas as cores. Tá certo? Então, é ainda uma informação material, porque a radiação eletromagnética é produzida por cargas elétricas que estão, não é, estabelecidas na estrutura atômica das matérias. Então, qualquer átomo tem elétrons e prótons no núcleo, que são cargas elétricas. Os elétrons, quando oscilam rapidamente, emitem uma radiação eletromagnética numa dada cor. Todos os átomos têm linhas de cores espectrais, a gente chama de espectro do átomo. E um átomo tem um espectro diferente do outro. Quer dizer, o azul produzido pelo hidrogênio é um pouquinho diferente do azul produzido pelo hélio ou pelo oxigênio, ou cada um deles tem uma leve diferença de cor. Portanto, a gente tem um espectro que identifica os átomos. É muito bom a gente saber isso, porque a gente sabe que tem átomos de cores átomos diferentes no Sol, porque a gente faz uma análise espectral da luz do Sol e identifica que tem sódio, que tem ferro, que tem hidrogênio, que tem nitrogênio no Sol, em qualquer estrela. Portanto, a gente pode conhecer a história das estrelas fazendo espectroscopia da luz que vem delas até nós. E a gente faz isso na ciência, tá bom? É muito importante a gente saber isso. É ciência do nosso cotidiano da vida, que a maioria das pessoas ouve falar, mas algumas pessoas estudam criteriosamente. Como eu sou físico, não é? Estudo essas coisas todas, então estou tentando traduzir para vocês numa linguagem a mais simples possível. Eu espero que vocês estejam entendendo. Estão? Ótimo. Isso é que é importante. Porque senão eu fico falando no vazio, não adianta nada falar no vazio, tem que ser útil. Muito bem, então os nossos 5 sentidos são materiais e por isso nós precisamos do corpo físico para perceber e conscientizar isso na nossa realidade espiritual. E quando a gente perde o corpo, como é que fica? Como é que 2 espíritos no mundo espiritual se comunicam? Porque a gente sabe que os espíritos não têm corpo orgânico, material, feito de estrutura atômica, que faz parte da tabela periódica dos elementos químicos que a gente já identificou na natureza. Como é que eles se comunicam? De que é feito o corpo do espírito? Porque o espírito tem um corpo. Ele não é um fantasma que nem o Gasparzinho. Né? Porque a gente antigamente fazia imagem de que o espírito, o fantasma, a gente nem falava em espírito, falava em fantasma. Era um lençol branco com 2 buracos no olho e ponto, ele não tinha personalidade. Não tinha face, não tinha aparência. Hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos são indivíduos, não é? Que têm a sua aparência, a sua identidade. São indivíduos, seres individualizados, que têm consciência, que pensa, que quer, que se comunica, que fala, que ouve, porque o espírito, no mundo espiritual, tem um mecanismo de comunicação. E esse mecanismo de comunicação é feito através do corpo espiritual do espírito, que Allan Kardec chama de perispírito. Então, o ser humano é constituído de 3 coisas. O espírito propriamente dito, que é esse centro que
pensa, sente, fala, quer, não é? E tem um corpo espiritual, o perispírito, e quando está como homem ou mulher, tem um corpo de carne e osso, um corpo atômico, de moléculas que são constituídas da estrutura atômica da matéria. Mas o espírito, livre do corpo físico, porque o corpo morreu, ele é constituído de duas partes: o espírito propriamente dito e o corpo espiritual ou perispírito. De que é feito o perispírito? A gente aprende na doutrina espírita que o perispírito é feito de fluido universal. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Depois vocês, exercício para casa, leiam a pergunta e a resposta, número 27 do Livro dos Espíritos. Essa questão é fundamental para que a gente compreenda o mundo espiritual. Então, leiam ela com atenção, pensem nela, meditem nela, questionem coisas, busquem respostas. Se vocês não encontrarem imediatamente, peguem a Gênese e dão uma estudada no capítulo Fluidos, porque aí a gente junta as coisas e começa a entender direitinho, tá bom? Muito bem. Então, o perispírito é feito de fluido universal. O que é o fluido universal? A gente não sabe. Porque ele é imperceptível, tanto para os nossos sentidos, quanto para a instrumentalidade que a gente desenvolveu tecnologicamente com os sensores. Eu não enxergo raio-x, mas inventei um sensor para enxergar o raio-x para mim, que é a chapa fotográfica, certo? Eu não enxergo infravermelho, mas eu desenvolvi detetores que enxergam infravermelho. Eu não enxergo ultravioleta, mas nós fizemos no laboratório, com materiais, sensores para perceber ultravioleta, radiação gama, toda a radiação eletromagnética. Como é que eu percebo as ondas de rádio? Com uma antena, certo? Porque a antena é feita de condutor. Quando passa uma onda de rádio, tem um campo elétrico que oscila, e como um material condutor tem elétrons que podem se mover, esses elétrons são chacoalhados, criam uma corrente elétrica na antena, e eu pego essa corrente elétrica, recebo ela, amplifico o sinal, transformo e jogo num alto-falante e ouço rádio. A televisão é a mesma coisa, funciona do mesmo jeitinho, só que a faixa de frequência é um pouquinho diferente das ondas de rádio. Mas não importa, é onda eletromagnética que carrega campo elétrico e campo magnético. Isso que é importante. A luz também carrega isso. A interação dessas moléculas do nosso olho com a radiação eletromagnética é uma interação de carga. Os elétrons oscilam rapidamente quando absorve o fóton, muda de estrutura energética e transforma a estrutura espacial da molécula, que é identificado por uma enzima que cria corrente neuronal que vai lá para o nosso cérebro. Tá bom? Então, esse mecanismo é um mecanismo conhecido pela ciência. Mas os espíritos vivem no mundo espiritual. E de que é constituído o mundo espiritual? A gente lê lá nessa pergunta 27 que o fluido universal ocupa o universo inteiro. Se a gente lê o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, chama Fluido Vital, Fluido Universal. Leiam esse capítulo, é lindo, porque ele fala ali, o André Luiz, que o fluido universal é o hálito divino, é o fluido nervoso do Criador. Olha só, Deus cria princípio espiritual e fluido universal. E do fluido universal é que mais, por ação de modificação desse fluido universal, que a gente constrói todo o mundo material. Ele é a matéria elementar, sutil
do universo, criação divina. Então, tudo está mergulhado no fluido universal. E os espíritos, então, vivem no fluido universal. Então, esse é o material, ambiente de comunicação dos espíritos. Esse fluido universal pode se modificar, dependendo dos mundos, de acordo com o nível evolutivo dos mundos. Então, na Terra, os espíritos que vivem lá na colônia de Nosso Lar, ou qualquer outra das colônias que a gente conhece, trazida pelo mundo espiritual como informação, eles fazem tudo com o fluido universal. Para a gente entender isso, como é que a gente faz? Leia o capítulo do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. Eu estou falando para vocês, tudo que eu sei está nas obras básicas e nas obras de continuidade. Eu não estou inventando nada. Não faço doutrina espírita. Eu aprendo doutrina espírita e tento compreendê-la com cuidado. Então, do Laboratório do Mundo Invisível, os espíritos pensam, quando pensa, modela, cria uma imagem que modela o fluido universal. Então, quando o espírito pensa, ele emite uma onda mental que carrega duas informações: a ideia e o sentimento do espírito que está pensando. Tentem vocês pensar uma coisa sem emoção. Não existe. Tudo que a gente pensa tem um pouquinho de emoção nossa. Então, o pensamento carrega duas informações: a ideia e o sentimento que está vestindo, que está acompanhando essa ideia. É semelhante à onda eletromagnética, que carrega campo elétrico e campo magnético, duas coisas. E fica trocando energia entre elas. A gente também, quando pensa, a gente emite uma onda mental que carrega essas duas informações. Então, quando o espírito pensa, ele faz o fluido universal vibrar, e essa onda mental se propaga, e quem entrar em sintonia com ela, comunica-se. É assim que os espíritos falam um com o outro. E interpreta como? Do jeito que o espírito sabe interpretar. Se for um espírito atrasado, ele vai interpretar como um som, como uma imagem, do jeito que ele fazia na Terra. Se ele é um espírito extremamente elevado, ele vai interpretar a ideia sentimento. Depende do nível espiritual. Então, os espíritos superiores falam pelo pensamento, se comunicam pelo pensamento. Os espíritos medianos e inferiores se comunicam por uma interpretação parecida com os sentidos físicos. Porque aquela interpretação da consciência que nós fazemos é o espírito que faz. Então a gente vê André Luiz descrevendo os espíritos falando numa reunião mediúnica, conversando entre eles e pensando também. Porque os espíritos conversam ainda enquanto estão próximos a uma realidade material. Leiam, por exemplo, nos domínios da mediunidade, a gente vê lá o Aulus conversando com André Luiz e com Hilário, conversando, fala, eles estão ouvindo, a interpretação deles é assim, mas às vezes o André Luiz pensa rapidamente em fazer uma pergunta, o Aulus capta a pergunta, antes dele falar, fala assim, olha, vamos ficar quieto porque agora é hora de trabalhar. Então, tem as duas coisas ainda no mundo espiritual, porque ainda é um mundo espiritual próximo à vida material. Tá certo? Então, os espíritos se comunicam perispírito a perispírito, chave para o entendimento da mediunidade. Por quê? Porque nós, quando estamos encarnados, não perdemos o perispírito, a gente continua com o perispírito. Então, se eu for capaz, como homem ou como mulher, de me emancipar parcialmente das ligações com o corpo físico, eu, perispírito, com o meu corpo perispiritual, posso entrar em comunicação com outro espírito, com o perispírito que ele tem. Por isso todos somos médiuns. Porque todo mundo sabe fazer isso, todo mundo dorme.
Quando a gente dorme, acontece o quê? A gente sai do corpo com o perispírito. O corpo fica repousando e nós, espíritos, com a nossa vestimenta perispiritual, vamos entrar em correlação, em comunicação, em interação com o mundo espiritual. Então, todos nós, de alguma maneira, sabemos emancipar parcialmente do corpo físico. Aqueles que sabem fazer isso com mais precisão e mais cuidado, no corpo físico, mesmo o corpo físico acordado, esses são os médiuns, né, que têm a percepção aguda da mediunidade. Mas às vezes a gente está na rua, caminhando por aí afora, de repente vem uma ideia na cabeça da gente, nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha, se você não tinha pensado nisso, não é pensamento seu. Da onde veio? De algum espírito que está próximo de você. É médium. Todo mundo tem isso. Quem já não sentiu isso aí? Não é? Então, é por isso que Allan Kardec está certo. Todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Mas desenvolver a capacidade mediúnica significa adestrar-nos para fazer essa emancipação controlada, consciente, da realidade corporal para perispírito a perispírito, comunicar com o espírito e transformar essa comunicação em linguagem física, através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da clareaudiência, qualquer dos métodos de interpretação da comunicação com o mundo espiritual. Não fica claro entender isso? Fica claro. Por isso ele é o sexto sentido, porque é o sentido espiritual, que todo mundo tem, mas a grande maioria das pessoas não sabe usar. Mas a gente sempre teve. A gente encontra lá no Velho Testamento uma série de informações mediúnicas. Moisés recebeu as tábuas, né, das leis mediunicamente. A história da mediunidade acompanha o ser humano desde a época pré-histórica, com os primeiros mitos, com as primeiras crenças, porque as crenças vieram da conexão nossa com o mundo espiritual. Toda religião tem origem na mediunidade. Agora a gente chega aqui e interpreta ela como a gente quer. E às vezes com a conveniência que nos interessa. Isso é que é pior. Transforma a religião em objeto, não de experiência de crescimento, mas objeto de domínio, de controle sobre os outros, como a gente tem na nossa história. Então, a doutrina espírita tem esse papel entre nós, de clarificar essas coisas para que nós a entendamos com clareza, que isso faz parte do nosso mundo, naturalmente, e que precisa ser utilizada como todos os sentidos. Se você usa o seu olho só para enxergar maldade nos outros, o seu olho é mau, porque o seu espírito é mau, porque você interpreta a possibilidade de enxergar para ver defeito nas criaturas. Se você está só com a sua antena auditiva ligada só com as fofocas, problema seu, você interpreta isso, cria um problema de mau uso do sentido. A mesma coisa vale para a mediunidade. Tem gente que usa mediunidade para tirar vantagem pessoal sobre isso. Vai assumir a responsabilidade desse tipo de comportamento. Então, são recursos que nós vamos entendendo em nós à medida que nós vamos nos descobrindo seres espirituais. Nós não somos homens e mulheres. Nós estamos homens e mulheres, porque isso é transitório. Todos nós, sem exceção. Os homens não gostam de ouvir muito isso, não.
já fomos homens e mulheres em muitas encarnações. Basta analisar a si próprio e ver que habilidades você tem. Porque o que é habilidade? Habilidade são mecanismos de facilidade de ação que a gente não sabe de onde veio, mas a gente, com o entendimento da doutrina espírita, sabe que veio de experiências anteriores que a gente cultivou. Portanto, a gente vivenciou muitas vezes. Eu tenho habilidade para consertar as coisas, porque já fui artesão muitas encarnações. Mas também já fui mulher, porque eu entro na cozinha e não me aperto, faço tudo que precisa. Qualquer trabalho feminino, né, eu sei fazer. Por que a gente sabe fazer? Porque já teve essas experiências, já acumulou isso na nossa construção psíquica de realidade, de espírito imortal que nós somos. Então vejam como é importante a gente começar a olhar a própria vida, a olhar para dentro da gente com a visão espiritual e perceber que nós, como espíritos, estamos sempre em interação com o mundo espiritual. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz, que é surpreendente. Kardec pensa: os espíritos influenciam cotidianamente em nossas vidas? A resposta dos espíritos: muito mais do que pensais. Muitas vezes eles vos dirigem nas suas ações. Olha só. Porque eles dirigem como? Colocando as ideias deles na nossa cabeça e a gente aceitando, a gente faz o que eles querem. E vocês podem achar assim: mas como é que é isso? Muito simples. A maioria de nós usa roupa ditado pela moda. A gente faz o que os outros querem, não é? Está na moda usar calça jeans. Está todo mundo de calça jeans. A grande maioria das pessoas adota isso. Por quê? Porque ao invés de fazer uma escolha consciente, por que razão eu vou escolher usar calça jeans? Qual é a vantagem que ela me dá? Então, quando você raciocina sobre aquilo, você está fazendo a sua decisão. Quando você usa por indução, você está fazendo a vontade dos outros. Então, a gente faz muito a vontade do mundo espiritual, porque a gente não está atento à nossa capacidade de pensar e escolher. A gente reage muito mais do que age. Reagir é responder ao estímulo externo. Agir é tomar uma decisão. Não é diferente? É diferente. Quando alguém me provoca, eu fico nervoso e reajo. Descarrego em cima dele a minha raiva, porque eu fiquei com orgulho ferido. Mas se ele descarrega, fala as coisas que ele está falando para mim, eu paro e penso: por que eu vou aceitar isso dele? Deixa ele pensar o que ele quiser, a cabeça dele, sai de lado. Pronto, aí eu agi. Eu escolhi a minha ação. Nós somos assim ainda. Nós vivemos num mundo onde a gente aceita muito a influência externa de controle sobre a gente. Por isso é que Jesus, muito sabiamente, nos ensinou: vigiai e orai. Vejam, vigiar vem primeiro. O que é vigiar? Estar atento consigo mesmo naquilo que você pensa e sente. E fiscalizar em você se vale a pena pensar e sentir aquilo que você está pensando e sentindo. Então isso se chama vigilância. Estar atento consigo próprio. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: olha, a gente é vigilante e a gente está sempre orando. A gente ora para a gente e vigia os outros. E é verdade, a gente faz muito mais isso do que vigia a gente e ora por todos. Aí a prece, depois da vigilância, tem um significado, porque a gente pede a Deus força para a gente fazer aquilo que nos convém. Como diz Paulo: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém.
porque algumas coisas que eu vou fazer podem me criar problemas, sofrimento, resultados desnecessários. Então, a gente tem que estar atento com os nossos pensamentos, que é através do pensamento que a influência espiritual cotidiana age sobre nós. E a gente está trocando energia com o mundo espiritual continuamente. Então, se eu faço cuidados com o meu tipo de pensamento, eu escolho que tipo de espíritos eu deixo influenciar-me. Então, aquele pensamento, diga-me com quem andas que eu direi quem és, muda de figura. Diga-me o que você está pensando que eu direi quem te acompanha. Porque a gente é que escolhe, a gente é que sintoniza. Porque nós todos, a rigor, somos médiuns. Isto é, nós podemos comunicar entre nós e com o mundo espiritual. Porque entre nós fazemos isso através dos sentidos. Eu falo, vocês ouvem. Mas entre nós e o mundo espiritual é pela percepção do pensamento, pelas ondas mentais, que nós todos somos emissores e receptores simultaneamente. Há uma mensagem de Emmanuel intitulado Faixas. Ele fala sobre isso, que a gente vive na faixa que a gente sintoniza. Porque as nossas escolhas, não são só nossas. Muita gente faz a mesma escolha que a gente. Quer ver só? Quando a gente resolve ir para o cinema, quando a gente chega lá tem uma fila enorme, não é? Todo mundo escolheu ir no cinema aquele dia, no mesmo filme que a gente quer escolher, que a gente escolheu. Porque a gente não está sozinho. A gente está pensando em grupos. E a gente sintoniza com quem? Com a faixa que a gente quer. Então, a doutrina espírita, quando nos esclarece sobre essas coisas, ela também nos dá uma responsabilidade imensa. Porque ela diz assim, não culpe ninguém, você escolhe. A escolha é nossa. Se você abre mão de escolher, você vai na faixa do descuidado. Se você faz esforço de escolher, você vai na faixa que você escolheu. Então, isso é decisão pessoal. Por isso, não adianta a gente pôr culpa nos outros, porque a culpa é sempre daquele que escolhe. Portanto, cada um escolhe o que quer. E essa é uma das coisas da doutrina espírita que é chocante para nós. Porque nós passamos a ser absolutamente responsáveis por nós mesmos. Ninguém adquire conhecimento pelo outro. Cada um adquire o conhecimento pelo esforço pessoal que faz adquirir. Uma palestra como essa é só motivadora, não é? Ela motiva a gente, puxa, fulano fala umas coisas interessantes, vou pensar nisso, vou estudar isso para saber mais. Então é motivador. Professor não ensina, ajuda a aprender. Eu tenho 37 anos de vida profissional como professor. E eu aprendi isso como professor. O professor não ensina um aluno que não quer aprender. Ele só ajuda o aluno que quer aprender. É interessante isso, né? A gente pensa, puxa, eu tenho um professor que me ensina maravilhosamente. Não, você entrou em sintonia com ele e quer aprender, então ele te facilita o aprendizado. Mas você aprende por si próprio. E isso que fez o Einstein dizer, olha, todas as conquistas da ciência que faz, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Transpirar é trabalhar, fazer o esforço pessoal. Então vejam, desse capítulo do livro dos médiuns, onde Kardec fala que todos nós somos médiuns, nós podemos tirar ilações fundamentais para o nosso próprio comportamento, para o nosso próprio entendimento,
para que a gente entenda que a gente viva um mundo de comunicação. Não é? A gente está vendo, nós estamos vivendo um mundo de comunicação com celular, não é? Todo mundo fala com todo mundo se quiser, não é? A gente tem amigos no mundo inteiro agora, fala por WhatsApp com qualquer um deles, lá do Japão, dos Estados Unidos, da França, da China, de onde a gente quiser, porque a gente tem as ondas eletromagnéticas que faz essa comunicação fácil para nós, através das lives, de todos esses mecanismos que a internet nos oferece. Mas existe a internet do pensamento. Quando eu penso na minha companheira, que já foi para o mundo espiritual, estou mandando um WhatsApp mental para ela. Aí ela recebe lá e fala assim, agora eu estou ocupado, depois eu respondo. E deixa para lá. E se ela não estiver ocupada, eu vou lá dar uma visitinha para ele. Porque é assim que funciona o mundo espiritual com a gente, igualmente. Então, se você ficar pensando num parente seu todo o tempo, está azucrinando a cabeça dele, deixa ele fazer as coisas que ele faz, não fica passando no WhatsApp toda hora. A gente tem que respeitar os outros, porque o WhatsApp toda hora cansa, né? Mas tem gente que só fica assim, andando na rua com o celular na mão. Já não tem tempo, às vezes senta no restaurante junto com amigos para poder almoçar e está no celular, está fora, está no outro mundo. Porque está sintonizado com o que ele quer, a escolha dele. Ora, o pensamento nosso é a escolha nossa. Educar o pensamento é educar-se para escolher com vigilância as melhores coisas para a gente. Então, que possamos usar esse conhecimento para nós, para a nossa vida cotidiana. Que a gente possa aproveitar desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, para a gente crescer como espírito imortal que a gente é. Aproveitando a nossa encarnação de maneira tal que quando a gente sair daqui, voltar para o mundo espiritual, a gente está muito melhor do que quando entrou através do nascimento. Que a bondade divina nos ampare sempre. Um abraço a todos, meus agradecimentos à atenção de vocês.